Boa tarde a todos, boa tarde. Vamos por um bate-papo que ele é interessante para quem quer ser terapeuta, ou para quem já é terapeuta. Quem trabalha com terapias holísticas e também as mais oficiais, né? Quem trabalha com psicologia deve saber disso, deve ter estudado, quem trabalha com psicanálise provavelmente. Mas a gente tem muito profissional, muito terapeuta bom, excelente, que não tem essa formação, né? Não tem uma formação psicanalista, psiquiátrica, psicologia, e que aprendeu sozinho, aprendeu a duras penas, como eu. Você já ouviu falar em CNV? Se você assistiu alguns vídeos do blog, você já ouviu falar. Eu uso essa sigla para comunicação não verbal. Tem um vídeo bem interessante falando sobre isso. Mas se você não viu o vídeo, você talvez nunca tenha ouvido falar nessa sigla. CNV, eu até não gosto muito dessa palavrinha final, desse V final, mas faz parte já, né, do conhecimento. CNV se refere à comunicação não violenta. E aí, violenta é que fica ruim, né, esse terceiro V, como eu falei, porque normalmente violência pra gente é uma coisa assim de bater, de espancar, de chutar, de brigar, uma coisa assim realmente mais afrontosa. Eu diria que talvez uma comunicação não agressiva seria um termo mais interessante. Mas o Marshall Bertrand Rosenberg, que fez uma colinha, um americano, né, lá pelos anos 60, criou essa técnica e foi divulgando até a sua morte, já uma coisa que morreu em 2015, se não me engano, 2014, 2015. E hoje você encontra muitos livros sobre isso, você encontra muitas iniciativas sobre isso, muitos vídeos na internet bem interessantes falando sobre a CNV, comunicação não violenta. Eu penso que a comunicação não violenta seria interessante para todas as pessoas, né? Mas mais especificamente para os terapeutas, porque eles trabalham com o processo de escuta, né? De atendimento, de acolhimento do outro. E se o terapeuta for ficar indignado, chateadinho, cheio de mimimi, porque o outro usa um palavrão, porque o outro é agressivo, porque o outro não consegue se expressar, porque o outro está com problema, e descarrega em cima do terapeuta, provavelmente esse terapeuta não vai ter uma vida longa, vai se estressar demais, vai se incomodar demais e vai desistir da profissão. Então, a comunicação não violenta se torna uma técnica fundamental para todo terapeuta, para ele conseguir atender o outro. Nesse final de ano agora, meio do ano para o final, aqui no Brasil nós tivemos as eleições, e eu acho que nunca, em todas as outras épocas, a CNV fez tanta falta. Até hoje ecoa na minha mente, nos meus ouvidos, palavras agressivas usadas por pessoas amigas. Palavras ofensivas. Para defender a sua posição, para defender a sua orientação, a sua escolha, as pessoas usam palavras agressivas, as pessoas usam atitudes agressivas, formas de se expressar de uma maneira agressiva, e isso não resulta em coisa boa, só resulta em mais conflito, em mágoas, em desentendimentos, amizades desfeitas e por aí vai. A CNV, ela fala que a gente não pode tentar satisfazer as nossas carências, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades às custas do outro. Porque é basicamente isso que acontece. Para defender a minha posição, para defender a minha ideia, eu elevo o tom de voz,
eu uso palavras agressivas e ofensivas, né? Eu movimento meu corpo de uma maneira que ele é agressivo em relação ao outro, e eu tento inspirar o medo. Eu uso argumentos baseados em medo para que o outro se sinta retraído, tolhido e concorde comigo, mude a sua opinião ou faça o que eu quero. Muitos vendedores usam esses recursos na hora da venda. É uma área assim complicada. Não é violento, né? É agressivo. A gente chama que o vendedor é agressivo. Eu tomei contato com o CNV quando eu fiz um estágio muito curto, infelizmente, no CVV, Centro de Valorização da Vida. Tem em várias cidades, é trabalho... fugiu a palavra. Trabalho que a gente faz sem ser remunerado, assim, me fugiu a palavra. Voluntário. Trabalho voluntário. Gostaria de ter participado mais tempo, mas não foi possível. Foi um excelente aprendizado, excelente vivência, aquele tempo que eu passei lá, e ali eu entrei em contato, ouvi pela primeira vez, né, falar em CNV. Eu já trabalhava com atendimento, já trabalhava como terapeuta antes do CVV, busquei o CVV como uma forma de colaborar, de compartilhar, de me voluntariar, de fazer um trabalho diferente, né, e aprendi muita coisa. O pessoal do CVV aqui de Blumenau, na época, eu acho, não sei como é que estão hoje, né, já fazem 6, 7 anos, excelentes professores, aprendi muita coisa. Mas, como eu trabalhei antes como terapeuta, eu aprendi as duras penas. Foi difícil. Você está atendendo bem o cliente, você está disponível, você está acessível, você está sendo educado e o cliente está sendo agressivo. O cliente se torna violento. No falar, no expressar, na resistência. Eu trabalhei com isso também quando era professor. Quando o aluno se torna resistente. Quando o aluno precisa de alguma coisa e por causa daquilo, seja uma nota, seja algo assim, ele se torna também agressivo. E ele te ofende, ele te ameaça e por aí vai. A CNV é uma excelente forma de você aprender a lidar com isso. Porque se você entrar nessa vibração de medo, de agressividade, de imposição, como terapeuta você falha, como professor você falha, e basicamente como ser humano você falha. Porque nós, como seres humanos, já saímos dessa época mais agressiva, mais contundente há muito tempo, embora isso ainda esteja presente. Vide as eleições de 2018 aqui no Brasil. Era complicado entrar no Facebook, porque a energia que você sentia era terrível. E continua, mesmo após as eleições. As pessoas não entendem, as pessoas não querem entender, as pessoas não gostam, não concordam e se tornam agressivas com isso, na expressão das suas necessidades. Se você não souber lidar com isso, você sai do Face, você para de interagir, você briga com as pessoas e por aí vai. Existem hoje muito material sobre a comunicação não violenta, muitos livros, muitos vídeos na internet, no YouTube, muito texto também na internet, você pode pesquisar. E existe também uma oferta de cursos, que é muito interessante, porque mostra o caminho das pedras, né? Nem todo mundo é autodidata, nem todo mundo aprende sozinho. Então um curso vai ajudar bastante, e o que você aprende num curso de CNV, você não usa só como terapeuta. Você usa na sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com colegas, com o patrão. Porque você aprende a diferenciar as coisas. Essa reação violenta, essa reação agressiva, você aprende a identificar a capacidade que você tem, né, de criar uma ligação que passa por cima de toda essa agressividade e consegue estabelecer um vínculo. É necessário você estabelecer um vínculo com o cliente. Em família é necessário você ter vínculos com os familiares. No trabalho você precisa ter vínculos
com seus colegas superiores e subordinados. Então, um curso de CNV é uma opção interessante hoje e tem alguma oferta no mercado. Tem que pesquisar, tem que buscar, porque eu não saberia indicar. Sei que tem, porque eu já pesquisei, já olhei, né? Mas não me voluntaria a fazer ainda, até porque eu acho que eu já, pelo que eu sofri nesses anos todos, eu já aprendi muita coisa, muito do que se fala no CNV, eu acabei implementando. Ainda tem as minhas falhas, ainda tem as minhas dificuldades, faz parte do meu temperamento, mas a gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando. A CNV tem um vínculo muito interessante, vários vínculos, né? A gente pode falar da empatia, da comunicação empática, mas tem um ponto muito interessante com aspectos que eu trago no Despertar, né? Nos vídeos do Despertar, que é o não julgamento. O não julgamento ele é fundamental para que você estabeleça uma comunicação. Se você quiser estabelecer a comunicação, esse é um detalhe importante também, né? Mas se você é um terapeuta, você tem. Se você é um profissional na empresa, você tem que estabelecer vínculos e relacionamentos, criar relacionamentos, né? E em casa nem se fala. Mas ainda assim a gente pode não querer, né? A gente foge disso aí, pode. Mas o não julgar é fundamental. Porque se você julgar, você cria um ambiente propício ao conflito. Você não consegue empatia na hora que você julga. E o escutar com não julgamento é fundamental, porque às vezes a gente está escutando, mas está julgando mentalmente, né? Lá dentro a gente está separando, bom, mal, certo, errado, certo, não certo, já faz toda aquela triagem automática da nossa mente. Isso não funciona na comunicação não violenta. Você tem que aprender, você tem que treinar para parar de fazer isso. Porque na hora que entra o julgamento, entra a sua mente, o seu ego dizendo que você é melhor que o outro, que você sabe mais do que o outro, que você sabe o caminho e ele não sabe, que você tem a solução e ele não tem e você é melhor. E isso gera mais conflito. Eu falei um aspecto que também é fundamental, né, do você querer estabelecer essa comunicação não violenta e do outro também querer estabelecer a comunicação não violenta. Isso é importante. Eu me envolvi em muito poucos conflitos nesse tempo de eleição. Mas em alguns conflitos que eu achei que eu poderia participar e ajudar, eu fui mal entendido porque o outro não queria estabelecer uma comunicação. O outro queria a imposição, a ideia dele e acabou. Todo mundo que fosse contra estava errado e tinha que ser exterminado. Aí você entra para tentar contemporizar, ou ajudar, ou colaborar, e o outro não quer, a comunicação não violenta não vai funcionar. Ambas as partes precisam chegar num consenso. Quando você vai para uma terapia, é diferente, porque a pessoa até pode estar sendo agressiva na terapia, mas ele está na terapia porque ele está buscando alguma coisa. Ele talvez não sabe expressar, ele não está acostumado a expressar, ele não está acostumado a resolver as coisas assim, mas ele se propõe a ir para a terapia. Então há, né, de antemão, um voltar-se para essa comunicação não violenta. Então o terapeuta tem que estar aberto, né? Ele está ali para isso, para estar aberto, para tentar estabelecer essa comunicação para que o problema seja encaminhado, quando não resolvido. Aí é diferente, né? Nas nossas interações sociais, interações de trabalho, interações familiares, de uma atividade profissional, que é o terapeuta holístico, ou não. Busque mais informações, vale a pena, leia, estude um pouquinho, talvez pense, né, na possibilidade de fazer um curso. Precisamos de mais comunicação não violenta, não agressiva. Precisamos de muito disso. Gratidão.